Recentemente eu vi uma frase muito bonita que dizia que, abre aspas, crescer, no fundo, é uma arte de despedidas. Fecha aspas. Bom, essa frase, ela tem algo muito bonito e muito extraordinário que pode ser extraído dela em forma de reflexão e em forma de verdades benéficas para a nossa vida. Quando a gente está falando sobre crescer, né, e esse crescimento ele acontece de várias formas na nossa vida, então a gente pode estar falando sobre um crescimento de maturidade, um crescimento de evolução pessoal, um crescimento de evolução espiritual. Todo esse processo que a gente tem de amadurecimento, de evolução, ele muitas vezes ele é acompanhado sim de certos níveis de sofrimento. Eu já trouxe aqui várias vezes nesse canal justamente sobre essa relação que a gente tem com a dor, com o sofrimento e o quanto que muitas vezes atribuir propósito e significado a esse processo faz com que ele se torne mais sustentável, que a gente consiga tolerar melhor esses processos de dor, de sofrimento e muitas vezes de angústia. Mas o que eu acho que é mais especial em toda essa frase é entender que muitas vezes o processo de crescimento, e é um crescimento muitas vezes existencial mesmo, de vida em vários cenários, ele é um crescimento que depende muitas vezes de nós abrirmos mão de certas cargas. Existe uma historinha, que é uma historinha muito interessante no sentido didático, que é justamente a ideia de um passarinho tentando voar e não conseguindo. E aí, eventualmente, ele começa a bicar um certo barbantezinho que estava lá nos pés dele, até o momento que ele consegue arrebentar aquele barbante, e o barbante estava amarrado em uns pezinhos, até o momento em que ele consegue romper esse barbante, e aí sim consegue voar, e voar alto bastante lá, para se satisfazer. E bom, é claro que essa historinha ela tem uma ideia meio poética, mas que ela realmente reflete algo que pode ser algo muito real, se a gente entender que muitas vezes o nosso crescimento depende de nós abandonarmos certas cargas. Quando eu falo essa ideia de abandonar certas cargas, certos fardos, né, que a gente tem na nossa vida, esses abandonos não são muitas vezes coisas simples ou coisas fáceis. Uma vez nesse canal eu trouxe um vídeo a respeito da era das pessoas descartáveis, e eu trouxe justamente sobre esse cuidado que a gente precisa ter muitas vezes em não descartar pessoas que foram importantes para nós, mas ao mesmo tempo também entender que dependendo do nosso momento, da fase que nós estamos vivendo ou da versão que nós estamos construindo de nós mesmos, talvez a gente precise sim nos afastar ou simplesmente criar pequenas despedidas para que a gente consiga atingir o nosso processo de crescimento. É por isso que essa relação ela é tão complexa, e vocês que já estão nesse canal há mais tempo sabem que eu sempre digo que nada é tão simples, porque é uma linha muito tênue realmente entre você descartar pessoas e você entender que algumas pessoas já não precisam te acompanhar em certos momentos da sua vida. Existe algo que diz também que algumas pessoas não merecem estar contigo na sua melhor versão. E isso eu digo em pessoas porque eu acho que em questão de relacionamentos seja talvez o mais delicado de tudo isso. E por isso eu acho que vale a pena a gente ter uma maior atenção para esse tipo de assunto. É claro que diante de tanta complexidade, a gente, para tomar a melhor decisão, na minha opinião, essa melhor decisão ela sempre vem de muita reflexão, né? E primeiramente de entender o que nós estamos vivendo e aquilo que necessariamente nós precisamos deixar para trás. Mas, para além de pessoas, de relacionamentos, existe também aquilo que eu acho que seja a maior das despedidas que pode acontecer no processo de crescimento, que é a despedida da sua versão passada. Eu sei que muita gente fala sobre essa ideia de deixar pessoas para trás, deixar hábitos para trás, e tudo isso realmente é compatível, na minha visão, com a ideia de crescimento, de evolução, mas talvez o ponto principal que eu queria trazer, que eu vejo poucas pessoas falando, é sobre a ideia de se despedir da sua versão passada. E por que eu queria trazer isso para vocês? Porque a ideia de se despedir da sua versão passada não é simplesmente de você negar que ela existiu, ou muito menos
olhar para trás e sentir vergonha, tristeza, repulsa, e eu já trouxe em outros vídeos o porquê que eu não concordo necessariamente com isso, e muito disso tem a ver com a ideia de que essa versão, ela foi, né, basicamente resultado das versões anteriores da sua vida, e todas elas contribuíram um pouquinho para você se forjar nessa melhor versão que você se orgulha hoje, ou esse processo que você está construindo para chegar onde você quer. É por isso que eu acho que ter essa relação com as suas versões do passado, ela é uma relação de amadurecimento pessoal, que é você entender, olha, eu estou me despedindo dessa versão, mas sem carregar mágoas, sem carregar arrependimentos e sem ficar remoendo pensamentos de vergonha, de tristeza, de arrependimento, porque isso em excesso pode gerar algo que a gente chama de ruminação de pensamentos e trazer muitos prejuízos para a nossa qualidade de vida. Então é por isso que eu acho que talvez ter esse manejo mais bem estabelecido de entender que essa versão ficou para trás, ela é necessário que eu abandone ela para poder crescer e forjar uma versão melhor de mim. Eu acho que é extremamente saudável e é muito benéfico que a gente entenda que a gente precisa dessas despedidas, até mesmo das nossas próprias versões, mas também ter uma certa maturidade existencial para poder entender que elas foram essenciais para nos trazer para onde a gente está hoje. É por isso que eu acredito, né, que é aquela analogia da cobra que troca de pele, né? Outros animais também, então às vezes você vê a carcaça ali de uma cigarra no chão ali, por exemplo, né? E aí você basicamente consegue entender que aquele processo de deixar para trás uma carcaça foi o que gerou a nova versão da sua nova pele, da sua nova carcaça, né? Desses animaizinhos, e com o ser humano não é diferente, né? Algumas versões da nossa existência, da nossa história como um todo, elas são versões que deixaram para trás várias outras carcaças, né, de versões passadas. Mas isso não quer dizer que a gente precise necessariamente ir lá e judiar dessas carcaças. Não. Elas ficaram pelo caminho, tiveram a sua importância e cumpriram o seu papel de contribuir para a formação de uma versão melhor de você mesmo, tá? Então, basicamente, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, algo que vai além do que muitas pessoas já trazem. Mais uma vez, como eu falo, essa relação de despedidas nem sempre é algo fácil de ser administrado, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso e vai, então, caminhando para os nossos objetivos, para a nossa evolução pessoal e para o nosso amadurecimento existencial, tá bom? Agradeço vocês mais uma vez, cada um de vocês que ficou até o final do vídeo. Eu peço que, se estiverem gostando, por favor, se inscrevam no canal, isso me ajuda bastante. Se puderem também, deixem o like, isso ajuda o YouTube a entender que vocês gostaram do vídeo. E se puder também, comenta, compartilha. Todo esse tipo de interação para mim é extraordinário e toda a minha gratidão, tá bom? É isso e até o próximo vídeo.